Olá, você está no canal Cova dos Leões. Eu me chamo Felipe Lemos e na data de hoje gostaria de trazer uma breve meditação a respeito de uma pergunta que muitas pessoas têm. Quem é Deus? É claro que num vídeo curto eu não vou responder com todas as perguntas que talvez você tenha, mas eu tenho plena certeza que com o que aqui vai ser falado, você vai poder refletir um pouco mais sobre a pessoa de Deus. Eu gostaria de iniciar falando para você coisas que Deus não é e que a grande maioria das pessoas acredita que ele seja. Muitas vezes, conversando com pessoas e perguntando quem é Deus para você, a pessoa diz: Deus para mim é uma força, Deus é aquela energia. Eu gostaria de dizer para você na data de hoje que Deus, embora seja a nossa força, ele não é uma força, uma energia, simplesmente algo impessoal, algo como se fosse simplesmente algo abstrato. Deus não é. Alguns pensam e até acreditam em Deus como um relojoeiro que fabrica minuciosamente o relógio, dá corda e depois que o relógio caminhe por si. Deus não é um Deus impessoal e nós vamos ver hoje que ele é um Deus pessoal. Mas talvez, junto com Deus energia, a resposta que as pessoas mais dão é: Deus é a natureza, Deus é o sol que eu vejo, Deus é a chuva, Deus são as plantas. Isso nós devemos tomar muito cuidado, porque na época dos apóstolos, que foram os discípulos de Jesus, e depois os pais da igreja, que deram início aos estudos, eles combateram as chamadas heresias. O que são heresias? Heresias é tudo aquilo que macula, que engana, com uma roupagem teológica. Dentre eles veio um homem chamado Marcião, que criou uma doutrina chamada marcionismo, e dentre eles, dentre o que ele acreditava, Marcião, ele dizia deste Deus panteísta. O que é o panteísmo? É aquele que coloca Deus como sendo as plantas, a natureza, o sol. Então, eu nunca me esqueço um tempo, quando eu estava na 7ª série, nunca mais me esqueci disso, que a professora pediu para cada aluno falar sobre o seu ídolo, aquele fã, de quem você é fã. E eu me lembro que na época meus alunos falaram sobre o Capitão América, o Homem-Aranha e muitas outras coisas a respeito disso. Agora, eu me lembro que na minha redação eu escrevi que o meu ídolo, no sentido de, não de idolatria, mas no sentido de ser aquele a quem eu presto única reverência, era Deus. E na redação eu escrevi: eu não posso vê-lo com os meus olhos ainda. E eu me lembro que a minha professora disse: como que você não pode vê-lo? Você não está vendo esse sol bonito que está aqui fora? Você não está vendo as plantas? Eu, claro, não quis discutir na hora, mas eu já sabia, já estudava essa doutrina marcionista, mesmo que ela não soubesse, e eu sei que ela falou com toda a pureza de coração, uma professora muito querida, mas isso foi combatido na igreja primitiva, chamado de panteísmo. Deus não é a natureza. Deus criou a natureza, mas ele não é a natureza. Ele está presente em todos os lugares, como nós vamos ver. Aí você pode me perguntar: mas como é que nós conhecemos a Deus e como essa revelação chegou a nós? A palavra é esta: revelação, onde um grupo de pessoas, durante um período de 1400, 1600 anos por aí, foram reveladas por Deus, através do seu Santo Espírito, o seu
conhecimento. Embora sejam gotas de conhecimento, isso já é grande demais para todos nós. Ao longo dos próximos vídeos, eu vou falar sobre quem é Jesus, vou falar um pouco sobre a Bíblia, sobre o Espírito Santo, coisas que parecem básicas, mas não são. Então, quem é Deus? Nós conhecemos a Deus, então, através da Bíblia Sagrada, que para nós é a única regra de fé. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Porque quando eu falo que a Bíblia contém a palavra de Deus, eu estou acreditando que parte contém e parte não contém. Ela sendo a única regra de fé minha, ela é a palavra de Deus. Tudo que está escrito ali, desde o primeiro livro, Gênesis, até o Apocalipse, o último livro, absolutamente tudo é inspirado pelo próprio Deus. E a Bíblia começa mostrando e dizendo que Deus é o Criador. Quando começa no hebraico a falar, né? Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. E nós temos em Gênesis, no capítulo 1, toda a criação divina, Deus criando tudo. Nada do que existe no universo foi feito por acaso. Tudo foi criado e feito por este Deus grandioso. Quem é Deus? Deus também é único. Eu acho interessante que o livro da Bíblia, Deuteronômio capítulo 6 e o verso de número 4, que é um chamamento, né? Deus tratando com o seu povo, né? Israel, nos primórdios, diz assim, ó, ouve, ó Israel, o nosso Deus, que é único. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Não existe deuses com D minúsculo, embora nós sabemos que pela humanidade inteira as pessoas adoram a deuses diferentes, mas nenhum chega nem à poeira dos pés deste Deus Criador, porque ele é único. Quem é Deus? Deus é amor. E isso é uma coisa muito linda, porque lá na primeira carta de João, no capítulo 4, versículos 7 e 8, diz algo mais ou menos assim, que Deus é amor. E para nós conhecermos a Deus, só conhecem a Deus aquele que ama o seu próximo. Esse amor de Deus é tão grande que ao longo dos próximos vídeos nós vamos aprender que foi tão grande que ele enviou seu próprio filho, Jesus, para morrer por mim e por você. Mas isso nós vamos tratar num outro vídeo. Quem é Deus? Deus é espírito. Só que nós não devemos compreender este espírito como uma massa informe, que daí nós caímos, talvez numa energia, numa força. Não, esse espírito é algo que transcende a matéria, que transcende o próprio corpo. Eu sei que é de difícil entendimento, mas é algo que transcende tudo aquilo que nós podemos entender. Um dia, quando nós estivermos com o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso corpo não vai estar mais limitado à matéria, não vai mais estar limitado a doenças. Nós vamos ganhar um novo corpo e lá nós teremos uma nova vida, inclusive com o nosso corpo que será um corpo glorificado. Isso também eu pretendo trazer um vídeo para explicação. A Bíblia fala também que Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. O que significa cada uma dessas coisas? Onisciente é que sabe todas as coisas. Não existe absolutamente nada que fuja aos olhos de Deus. Não existe absolutamente nada que aconteça e que Deus diga, pá, olha isso que está acontecendo. Porque além de Deus ser onisciente, ele é onipotente, ou seja, ele é todo poderoso. Todo o poder que existe nos céus e na terra, Deus é o próprio poder. Deus também, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares do universo. Porque ele, Deus, não foi criado. Ele é autoexistente. Por mais difícil que isso possa parecer para nossa mente limitada, Deus é
não foi criado, ele é autoexistente. Então ele é onisciente, ele é onipotente e ele é onisciente. Agora, Deus é um Deus pessoal. Deus resolveu, através do seu amor, ter uma relação com o ser humano, uma relação pessoal, uma relação de amor. E você quer ver coisa linda que é esse Deus? Os estudiosos da astrofísica estimam que na nossa galáxia, na nossa Via Láctea, existem mais ou menos 100 a 400 bilhões de estrelas. Agora pare para pensar. No universo, que ainda foi conhecido somente uma partezinha, eu estava vendo um vídeo há pouco tempo atrás, acredita-se que existam 100 a 400, talvez 500, até onde foi conhecido, bilhões, não de estrelas, de galáxias. Cada galáxia com os seus planetas, com os seus cometas, com os seus buracos negros, com as suas estrelas e por aí afora. Agora, por que eu citei tudo isso? Para mostrar a grandiosidade de Deus? Também, mas principalmente, olha que coisa interessante. Isaías, no capítulo de número 40 e o verso 26, eu até escrevi aqui para poder ler ele literalmente. Olha que coisa linda esse nosso Deus. Levantai os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Quando você levanta os olhos e vê toda essa maravilha, quando você olha aquele céu azul, quando você vai, por exemplo, há pouco tempo atrás eu tive com a minha família ali no Museu da NASA, em Gramado, e cada coisa que nós entrava, eu me emocionava e me maravilhava o quão grande é esse nosso Deus. E olha o que Isaías 40, 26 diz. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Todas as trilhões, zilhões de estrelas que existem no universo foram criadas por Deus e Deus conhece cada uma pelo seu nome. Quanto mais eu e você, que somos a obra perfeita da criação, que fomos criados à imagem e semelhança do próprio Deus. Num outro vídeo, quando falar sobre o ser humano, eu também vou falar o que significa ser imagem e semelhança do próprio Deus, atributos, né, e características que foram passadas somente ao ser humano. Ó, enquanto eu falo agora, tá chovendo, tá trovejando, tudo isso é obra e criação do próprio Deus. Agora, o Salmo de número 139 mostra o quão pessoal Deus é comigo e contigo. Se você tem uma Bíblia em casa, depois, quando terminar, leia o Salmo de número 139, que começa dizendo: Senhor, tu me sondas e me conhece. Sabe o meu levantar e também sabe o meu deitar, e de longe já conhece os meus pensamentos. Deus não é um Deus impessoal, Deus é um Deus pessoal que decidiu, através do seu amor, se relacionar comigo e com você. Mas daí você pode me perguntar, mas Felipe, tem um problema nessa história. Se Deus é amor, se Deus é criador de todas as coisas, por que o mal existe? Bom, isso também vai ficar para um outro vídeo, quando eu falar sobre o pecado que entrou no mundo. Mas eu posso dizer por aqui que Deus dotou o ser humano da capacidade de livre arbítrio, ou seja, eu tenho a capacidade de fazer o bem e tenho a capacidade de fazer o mal. Nunca esquecendo que para isso existe a lei da semeadura e da colheita. A lei da semeadura e da colheita é uma lei universal. Se existe lei que se concretiza, é a lei da semeadura e da colheita. Tudo aquilo que eu planto, eu vou colher. Eu não posso plantar semente de laranja querendo colher limão. Tem até um ditado popular que diz o quê?
Quem semeia vento, colhe tempestade. Deus é amor, mas ele também é juízo. E um dia ele trará juízo a esta terra e a todas as pessoas que praticam o mal, querendo ou não querendo. E daí você diz, mas tem acontecido guerras, tem acontecido tantas coisas, e agora o que vai ser de nós? Eu digo para você, sabe por que ainda não aconteceu esse juízo? Porque Deus também é misericordioso. E está escrito no livro de Lamentações, capítulo 3 e o verso 22, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E esse é o motivo de nós ainda não sermos consumidos. Meu amigo, meu irmão que está me olhando agora. Deus é longânimo, ou seja, a sua paciência, a sua misericórdia se renova a cada manhã, mas um dia isto vai ter um fim. Todas as coisas passarão diante de Deus, e todo aquele que praticou a injustiça, todo aquele que praticou a iniquidade, receberá o seu juízo. E Deus utiliza da sua misericórdia com amor, porque Deus quer que todos se arrependam e tenham um relacionamento pessoal com ela. Para terminar o vídeo, eu gostaria de dizer duas coisas. Primeiro, todos são filhos de Deus? Eu vejo às vezes muitas pessoas dizer o seguinte, inclusive por mal. Ah, fulano de tal fez e aconteceu com aquela mulher, aquela outra. Eu vou pegar para a minha categoria dos homens, tá? Fez e aconteceu. Por que não posso eu também fazer? Eu também sou filho de Deus. Infelizmente, todas as pessoas são criaturas divinas. O que é criatura divina? Foram criadas por Deus. Mas, no livro de João, no capítulo 1 e o verso de número 12, ele diz assim, Jesus veio para o que era seus, e estes não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, receberam quem? Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, deu-lhes o poder de serem feitos, chamados, filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Querendo você ou não, gostando você ou não, os que são chamados e tornam-se filhos por adoção divina são aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu sei que eu poderia falar muito mais coisas a respeito, mas eu acho que por isso aqui você já pode pensar. Quando terminar esse vídeo, eu convido você, vai ter aqui embaixo, depois da descrição do vídeo, um link para um louvor muito lindo, cantado por um cantor que escreve canções muito lindas. Quando terminar de assistir essa mensagem, clica no link aqui embaixo e assista esse louvor. Que Deus te abençoe. Não se esqueça, se você tem gostado desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, isso é muito importante. Compartilhe esse vídeo com quem você achar necessário e não esqueça, Deus ama profundamente você e quer ter um relacionamento pessoal contigo. Deus te abençoe.